Às 8h18, Fernando Schiller, cientista político, sempre com a visão dele a respeito dos assuntos que hoje estão na pauta. E um deles, talvez o principal, um dos principais, é esse projeto que começa a ser votado hoje pelo Senado, com o aumento do Auxílio Brasil, com o aumento do Vale Gás, Bolsa Caminhoneiro e a decretação de algum tipo de estado especial de emergência, por exemplo, para que esse gasto seja permitido em ano eleitoral. A sua análise a respeito desse assunto, qual é, hein, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Pedro, Cláudio, nossos ouvintes? Olha, tem prós e contras, né? Como tudo aqui, eu gosto de colocar sempre as coisas com muito cuidado, assim. Eu me lembro quando a gente entrevistou o Marcos Lisboa, presidente do INSPER, economista, respeitado, enfim, algumas semanas atrás, eu me lembro que ele fez uma observação, ele disse, olha, se o governo quer fazer uma transferência de renda, quer mexer com a questão do combustível, ajudar de alguma maneira essa crise, bom, poderia fazer uma transferência mais localizada, mais focalizada nos mais pobres, né? Então, não mexer na política de preços, não mexer na estrutura do mercado propriamente, né? E nem dar um subsídio para dono de carro. Quando você dá um subsídio, imagina que o governo pegasse esse dinheiro do pacote de bondades, 35, 36, 38 bilhões de reais que o governo vai estar pretendendo gastar agora, se aprovar a PEC, eu acho que passa a PEC, né? Eu estava observando aí a declaração dos senadores de oposição, eles vão aprovar a PEC, porque nós estamos num período pré-eleitoral, ninguém vai ser contra uma PEC como essa. Então o governo vai gastar, o Estado brasileiro vai gastar, o contribuinte, todo mundo aqui que está ouvindo o programa, nós vamos gastar 38 bilhões de reais. Quais são as opções, né? Uma delas é ficar com o governo. Ficar com o governo reduz aí a despesa primária da União, ela fica abaixo lá dos 19% do PIB. Como disse o Cláudio, eu estava escutando aqui o Cláudio, diz assim, daí os economistas, é a opção preferencial dos economistas mais ortodoxos, né? Então a trajetória da relação despesa primária do governo PIB foi a mais de 20% na época da crise, foi reduzindo a partir do teto de gasto, foi abaixo de 19%, agora ela vai voltar a esse patamar de 19%. Isso afeta as expectativas econômicas, o mercado não gosta, a taxa de risco do país cresce um pouquinho e tal. Então tem efeitos, né? Quando o ministro Paulo Guedes diz assim, olha, nós não vamos tirar de dinheiro que está orçado, nós vamos pegar o resultado do leilão da Eletrobras, vamos pegar dividendos da Petrobras e colocar nisso. Bom, cá entre nós, é uma questão contábil. Esse recurso poderia ser colocado, né, para bater dívida, poderia ser colocado, enfim, é para isso, para melhorar o perfil da despesa pública, né, no fundo, das contas públicas, porque é para isso que foi feito o teto de gastos, né. O ministro Paulo Guedes, quando diz assim, bom, o governo optou por transferir boa parte desses recursos para os mais pobres. Nesse sentido, eu acho um elemento positivo. Eu diria, se era para fazer alguma coisa, isso que está sendo proposto nessa PEC, eu diria que é o menos ruim, né? Porque, como bem disse o Cláudio também, eu concordo, pelo menos você tem uma focalização nos muito pobres, né? Porque 26 bilhões desse recurso vai para aumentar os R$200 lá do Auxílio Brasil, né? O que é totalmente diferente, vamos lá, do tal da Bolsa Diesel, do Pix Caminhoneiro, enfim, esse Vale Diesel, onde você vai ter até, eu li o texto da PEC agora pela manhã, o texto diz até R$1.200 por mês, é um dinheiro, né? Até R$1.200 por mês para o caminhoneiro, devidamente inscrito e tal, tem um certo prazo, então tem um certo cuidado para não haver os oportunistas, né? Mas cá entre nós, o governo, as pessoas estão tranquilas em transferir esse recurso para o caminhoneiro, né? Então os muito pobres vão ganhar 600, né? Mais 200 do que já ganhavam. O caminhoneiro vai ganhar 1.200, né? E vai dobrar o valor do Vale Gás. O Vale Gás me parece muito interessante também, porque o Vale Gás ele tem esse perfil de beneficiar realmente as pessoas com menor renda, né? Então vamos lá, qual é a impressão que eu tenho sobre isso? Mais disso aqui da parte constitucional e legal, mas vamos lá. Estado de emergência não é propriamente para questão econômica. Você dizer que tem guerra na Ucrânia, que tem pós-Covid, e a partir daí estado de emergência, na minha visão, não cola. Não é uma boa justificativa, é um jeitinho brasileiro. O Brasil está criando emprego. Ó, vocês devem ter acompanhado aqui, quer dizer, o nosso ouvinte acompanhou, o Brasil criou mais de 1 milhão de empregos formais esse ano. Nós estamos, olha, eu até peguei o dado aqui para dar, nós estamos com 41
milhões e 730 mil brasileiros. Vão dizer, tá boa a situação econômica? Óbvio que não está. Né? Mas aqui ninguém é político, ninguém está fazendo demagogia. Eu estou dizendo, os números estão mostrando que o Brasil vem criando, a economia vem reagindo. A inflação começa a apontar sinais de declínio. Né? Então não há emergência no sentido. Essa é uma questão estrutural do Brasil. O Brasil é um país estruturalmente que tem muita pobreza, né? Tem muita miséria, tem fome. Esses dias eu vi uma pesquisa que deu que nós tínhamos 33 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar, etc. A minha visão é muito mais, porque se você tem 18% 18 milhões de beneficiários, você tem aí, vão lá, 50 milhões de brasileiros vinculados ao Auxílio Brasil, nós estamos no mínimo aí 25% da população, mais de 50 milhões de pessoas com insegurança alimentar, porque ninguém vai convencer ninguém que recebendo R$ 400 a pessoa tem segurança alimentar, não tem, ela pode sobreviver, ela melhora um pouquinho a situação dela, etc. Mas segurança alimentar é uma coisa bastante diferente, né? Enfim, qual é a impressão que eu tenho sobre isso? Né? Quer dizer, que é juridicamente frágil, né? Acho ruim escapar do teto. Sempre eu vou colocar sempre aqui, a Thaís depois me cobra, viu, Thaís? Mas o governo não faz a sua parte, o Congresso não faz a sua parte em cortar a despesa, não fez reforma administrativa, não cortou na carne e agora vai fazer o quê? Tirar esses 35, 38 bilhões do teto de gastos de novo. Vai excepcionalizar, né, da regra de ouro e da regra do teto de gastos. É ruim isso para o país. O país definiu lá em 2016 uma regra do teto. A regra é boa. A regra é feita para conter a sanha da irresponsabilidade fiscal dos políticos brasileiros, né? Que não fazem as reformas, não cortam os privilégios, não põem lá um teto no salário do funcionalismo público, isso para os marajás do serviço público brasileiro, não corta as mordomias do Congresso, as mordomias do sistema de justiça, etc., etc., né? As progressões, os quinquênios, os anuênios, etc. E aí, quando tem que fazer a transferência correta para os mais pobres, né? Aí rompe o teto de gastos. Quando rompe o teto de gastos, vamos traduzir bem para o nosso ouvinte, o que faz? Joga na dívida pública, né? E nós vamos, todo mundo vai pagar isso, aí tem conta lá nos juros que vão, pressiona, né, a inflação, pressiona juros, pressiona as expectativas econômicas do país como um todo. De qualquer maneira, dos males o menor. Pelo menos, né, não se fez aí uma interferência em política de preços, heterodoxias do passado, que criaram uma enorme confusão. Só para fechar meu ponto, só para a gente aprender com a gente mesmo, tá? Há alguns anos atrás, o BNDES fez esse financiamento, na minha visão, irresponsável, com um cálculo errado para a compra de caminhões. Não havia demanda para isso, com o tempo isso se mostrou. Então, hoje nós estamos, né, enxugando de novo gelo. Nós estamos colocando mais até R$ 1.200 por mês para resolver um problema que o próprio governo lá atrás criou quando incentivou as pessoas a comprarem caminhões mais a preço subsidiado pelo BNDES, e não tinha demanda para isso. Tá? Então, intervenções heterodoxas do governo, onde um burocrata em Brasília inventa uma tese qualquer e põe dinheiro público, é sempre muito perigoso. De qualquer maneira, eu diria assim, dos males o menor. Pelo menos o recurso vai focalizado aí nos mais pobres. Ô Schiller, e o conflito eleitoral, hein? Como é que você pode contar para o nosso ouvinte aqui? Nós estamos no ano de eleição, né? Muita medida que pode ser interpretada aí como até eleitoreira. A gente sabe da dificuldade do país, a gente não nega isso aqui. Acho que você vai no ponto aí da discussão quando fala que tem muita gente precisando desse auxílio, e se é o caso mesmo da gente ter mais responsabilidade fiscal com as contas para já garantir esse tipo de ajuda, em vez de dar de ombros para essa situação, estourar o teto e bola para frente. Mas e o conflito eleitoral no momento desse? Você vê aí algum tipo dessa ação, dessa PEC esbarrar na legislação eleitoral e naquilo que é definido aí como certo e errado para esse momento pré-eleição? Olha, ontem até a gente conversou sobre isso, né? Vou dar até uma tese aqui que foi colocada para o nosso Sérgio Amaral lá de Brasília. Quer dizer, quem é que da oposição, Pedro, vai ir para o Supremo? Isso poderia ser contestado, não é? Porque você faz uma PEC, a PEC excepcionaliza a proibição da criação de benefício no ano eleitoral para esse ano, então é uma PEC específica, por isso que tem que ser PEC, ela vai no ponto, né? Então ela autoriza isso, e a oposição, eu escutei o senador Randolfo Rodrigues, escutei o senador Alessandro Vieira,
né, que são os senadores mais aguerridos da oposição, dizendo, olha, nós vamos aprovar meio que a contragosto, né, etc., mas vão aprovar porque não tem condição eleitoral dizer assim, imagina, o governo iria para o presidente Bolsonaro, enfim, iria para a imprensa e dizer, olha, eu estou tentando colocar R$ 600, a oposição não deixa, né? Então a oposição não pode ficar com essa batata quente na mão, tá certo? Então, politicamente a coisa vai se resolver por aí. Tem um outro dado, não sei se vocês se lembram agora, essa semana saiu a pesquisa FSB mostrou o seguinte, 73% dos beneficiários do Auxílio Brasil declaram que vão votar no Lula. Então, o Lula dá de lavada no beneficiário do Auxílio Brasil, por N razões, porque são os mais pobres, porque o Lula tem um recall nesse segmento. O segmento onde o Lula ganha a eleição no Brasil é até 2 salários mínimos. Se a eleição no Brasil fosse feita para quem ganha mais de 2 salários mínimos, estava praticamente empatado o jogo. Está praticamente empatado o jogo. Que a grande diferença é a massa de eleitores até 2 salários mínimos, que tem grande concentração no Nordeste brasileiro. Não só lá, mas grande concentração no Nordeste brasileiro. Isso, Sheila, destrói, é uma demolição do argumento de que há intenção eleitoreira por trás dessa... Porque, assim, o povo brasileiro evoluiu, minha gente, né? Com as redes sociais, com o avanço das tecnologias de informação, o acesso às informações, está pensando que o povo brasileiro, eu vou votar naquele ali porque ele me deu isso aqui. Essa coisa ainda existe, evidentemente, mas é cada vez... menor o impacto desse tipo de intenção, né, do governante. Agora, eu só queria chamar a atenção para um aspecto econômico, assim, do ponto de vista da prioridade que se deve ter, né, na gestão pública e, sobretudo, no Brasil neste momento. Ontem, isso praticamente desapareceu do noticiário, até em razão da PEC, mas principalmente da questão lá do assédio do ex-presidente da Caixa, que foi o lançamento do Plano Safra. O governo ontem fez um lançamento do Plano Safra de um volume de dinheiro recorde, 340 bilhões de reais. 340 bilhões de reais. O dinheiro que vão gastar com o pobre é 10% disso. Quer dizer, assim, tá certo, o governo tem mais que gastar mesmo, tem que disponibilizar crédito para o agronegócio, é o único setor da economia que só nos dá boa notícia, tem que investir nisso, mas tem que investir também em quem é pobre, né? Esse fiscalismo e as alegações de mercado com relação sempre criando dificuldades quando se trata de políticas de transferência de renda. Não é um pouco, Schiller, o investimento na população, no pobre que está lá precisando de um mínimo, né, para sobreviver dignamente? Olha, acho que está se consolidando isso, Cláudio, no Brasil, de a gente ter uma transferência de renda mais robusta. Eu não estou dizendo que é bom ou que é ruim, eu estou dizendo que isso está se consolidando. Os mesmos lembraste, o Bolsa Família era 30 bilhões, custava 32, 33 bilhões, era R$192 a média do valor quando o governo Bolsonaro começou. Depois vai para 400 custa 60 e tantos bilhões. Se for para 600, nós vamos ter um programa de transferência de renda que vai custar em torno de 100 bilhões por ano, arredondando aqui o valor. Tá? Eu me pergunto, até na linha da pergunta do Pedro, né, quando o próximo presidente entrar, pode ser o Lula, pode ser o Bolsonaro, pode ser a Simone Tebet, não importa, né, vai estar em R$600. A primeira notícia que ele vai dar, ou a primeira notícia que vai sair em tudo que é lugar, é que caiu para 400 de novo. Né? Então ele entra já, imagina o seguinte, o novo presidente entra, e 20 milhões de beneficiários passam de 600 para R$400. Né? Então, eu acho que vai ter muita pressão política para manter esse valor. Eu acho que o governo que vai entrar, o país vai vir de uma arrecadação maior, o teto de gasto, bem ou mal, deu uma segurada, tem um superávit fiscal razoável, porque teve ingressos de receita, a arrecadação aumentou. Eu acho que vai haver uma pressão para o país manter. Isso eu estou aqui dando bolinha de cristal, tá? O país, não sei se vai se decidir nessa direção, mas para que realmente o país tenha essa transferência de renda mais robusta. O governo, obviamente, está contente com isso. Tudo que o presidente Bolsonaro precisa, nesse momento, é dar boas notícias, né? Porque de má notícias ele já está cheio, né?
Então essa é uma boa notícia, foi para R$600. Mas como bem disse o Cláudio, as pessoas já fazem essa distinção, porque isso está sendo negociado no Congresso, as pessoas não associam diretamente ao governo, o governo não é ruim de comunicação dessas coisas, transferência de renda ainda está muito associada historicamente ao Lula, então não pega isso. Por isso que a oposição não está assim tão preocupada. Quando ela vê a pesquisa e vê que tem quase aí 70 e tantos % dos beneficiários que votam no Lula entre os beneficiários, ou que pela pesquisa pelo menos, não está muito preocupada com isso, né? Então, eu diria, ficar todo mundo, digamos, razoavelmente feliz aí com esse aumento. Só vai haver uma pressão brutal quando virar o ano. Eu tenho a impressão que o país está caminhando aí para uma transferência de renda bastante mais robusta. Fernando Schiller, conosco aqui na Rádio Bandeirantes, cientista político, colunista do jornal Gente, trazendo assuntos da política, né, e os comentários para você. Schiller, grande abraço e até a próxima. Até a próxima, grande abraço.